Momento de oração. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João, no capítulo 4, diz assim a partir do versículo 1: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que tinha dado a seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Muito bem, essa linda passagem deste encontro de Jesus com a mulher samaritana, e havia sim uma rixa e um ódio entre esses dois povos, que eram os judeus e os samaritanos. Os judeus olhavam para os samaritanos como uma raça mista, que se misturaram, e por isso eles não consideravam os samaritanos como de fato judeus. E houve essa separação entre esses dois, vamos dizer assim, esses dois povos, né? E nos dias de Jesus havia de fato este ódio. Jesus recorre, por exemplo, a parábola do bom samaritano, e isso para o judeu ouvir era como um comichão no ouvido, né? Que somente um samaritano socorreu aquele que havia descido para Jerusalém, que fora assaltado e espancado, e o samaritano, chamado de bom samaritano, cuida dele. Então, quando Jesus pergunta quem foi o próximo deste homem, eles não respondem nem com a palavra samaritano, eles dizem o último, ou seja, aquele que por último socorreu, que foi o samaritano, mas eles nem ousam falar o nome samaritano. Ou se eles tinham que ir para alguma região e que tivesse que atravessar por Samaria, eles faziam um percurso mais longo para não atravessar e nem mesmo olhar para a região de Samaria. Tanto era o ódio que eles tinham entre eles. De forma que o texto que acabamos de ler diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Havia uma necessidade, havia uma urgência, havia algo a ser feito, havia uma obra a ser feita, havia uma barreira que deveria ser derribada, havia algo que há séculos estava estabelecido que precisava ser derribado. E Jesus entra nesta cidade, senta-se no poço que era a herdade de Jacó, que Jacó tinha dado a José, e Jesus assentou-se ali como quem de fato esperava por alguém, porque o horário não era de buscar água, era praticamente meio-dia, o sol a pino, e geralmente era um serviço que era feito pelas mulheres, né? As mulheres eram que faziam esse serviço de buscar água, as mulheres que andavam com cântaro na cabeça. Raríssimo era um serviço feito por algum homem,
Tanto é que na Páscoa Jesus dá um sinal dizendo que eles veriam um homem com um cântaro, porque era algo diferenciado. E não era um horário propício para ir buscar água no sol quente. Só como a gente diz aqui, um sol de rachar. E Jesus chega e fica ali próximo àquele poço. E aí essa mulher vai se aproximando e ele diz: dá-me de beber. E pelo seu sotaque, pela sua forma de falar, ela percebe, talvez até pela forma de vestir, que aquele homem não era samaritano, mas sim ele era judeu. E é por isso que ela tem um susto. Ela diz: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E João abre um parêntese aqui e diz: porque os judeus não se comunicam. Vejam que ele fala no presente, no momento em que ele escreve esta carta, que foram décadas depois de Jesus. Ele está dizendo ali que judeus não se comunicam com os samaritanos. No entanto, antes de partir para os céus, Jesus disse assim: sede meus discípulos, meus embaixadores, anunciai o evangelho em Jerusalém e Samaria. Ele diz: olha, para com isso. Agora todos são iguais diante de Deus. Então preguem a palavra em Samaria. Samaria foi um centro assim de um avivamento, de Pentecostes, né? Filipe que o diga. Pois bem, Jesus fala com ela se assusta e diz: por que você pede água e sendo tu judeu, eu sou samaritana? Não há conexão, não nos comunicamos, não nos falamos. Aí Jesus começa, de fato, a desenvolver um diálogo com aquela mulher, a evangelizar aquela mulher, a entender e fazê-la entender o processo que ela estava passando e que tinha saída, que tinha esperança, que tinha solução para a vida dela. Não foi à toa, nada em Jesus, nada no evangelho é por acaso. Há um propósito, há algo que foi pensado, elaborado por Deus, projetado por Deus, e nada disso é obra do acaso. Aí Jesus, ao ouvi-la dizer: como é que tu falas comigo que sou samaritana, sendo tu judeu? Era até como se dissesse assim: não era nem para tu estares aqui. Tu és judeu nos odeia. Não era nem para passar por aqui. Aí Jesus disse: se tu conheceras o presente, se tu conheceras a graça, a dádiva, o dom de Deus, se você conhecesse, se você ao menos compreendesse este presente maravilhoso que Deus tem para ti. E quem sou eu? Aí o papel se invertiria. Você é quem me diria: me dá água, e eu te daria a água viva. Serias tu a me pedir água, não eu a te pedir, se você conhecesse. Veja, a primeira questão é a falta de conhecimento, a falta de entendimento, que a percepção, o entendimento desta mulher, ou a luz do evangelho ainda não tinha penetrado em sua consciência, de forma que ela estava ainda com um apego à história, a esse pedigree da genealogia. Era o culto coisificado, era o culto do poço. Esse poço era de Jacó, aleluia. Era um poço quase, para eles, sagrado, místico. E o culto dos samaritanos, portanto, se caracteriza por esse misticismo, por esse apego à coisa, por algo material que você possa pegar, apalpar e dizer: agora eu estou em contato com Deus, né? A gente vê muito isso nos nossos dias, porque esse apego a coisas materiais que possam estar supostamente e nos elevar a uma ligação com Deus, seja lá um objeto, seja um lenço, seja uma imagem, seja qualquer coisa que eu tenha a necessidade de tocar.
de ver, para que o meu culto, para mim, seja perfeito. Mas vem Jesus para nos ensinar, graças a Deus. Aí esta mulher diz assim para ele: tu não tens nem com que tirar e o poço é fundo, eu tenho que descer. Onde, pois, tens a água viva? Aí veja o que é que ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ela evoca esse status de dizer essa região era dele. Isso aqui foi herança de Jacó, um patriarca, neto de Abraão. Eu estou bebendo do poço. Esta água aqui é diferenciada, esta água aqui é milagrosa. Se você beber desta água, seus problemas se resolvem. Só que o problema dela não tinha sido resolvido. Ela estava indo buscar água num horário não apropriado. Ela tentava esconder alguma coisa da sociedade. Ela não queria ser vista, ela não queria ser percebida. E ainda assim, ela acha que presta um culto a Deus. Ainda assim, ela acha que é privilegiada por beber da água que pertenceu a um poço que fora de Jacó e de José. É o crente apegado a coisas, que a sua fé ainda não foi desenvolvida, de andar não por vista, mas ele está sempre apegado ao poço de Jacó. Para ele, se ele se afastar do poço, ele vai perder o contato com Deus. Aí vem Jesus e diz assim: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Jesus vem nos mostrar a verdadeira comunhão, o entendimento do evangelho que ainda não tinha a compreensão nem na mente dos fariseus e saduceus, aí que estava longe. Pela prática literal das escrituras, essa literalidade que levou muitos a serem apenas atores religiosos, ou acharem que estavam mais purificados por lavar as mãos. Aí vem Jesus e diz: o que contamina não é o que entra. No máximo você vai estar tirando da mão bactéria, um fungo, um vírus, mas isso não tem qualquer efeito na tua vida espiritual, porque o que contamina o homem é produzido dentro. Olha o ensinamento de Jesus para os religiosos. Aqueles que estavam sentados na cadeira da autoridade, na cadeira de Moisés, que o próprio Jesus acusa dizendo: vejam quem está sentado na cadeira de Moisés, eram homens que não criam em anjos. Meu Deus, você é israelita no tempo de Jesus, sabendo a história, conhecendo toda a história, e de centenas de milhares de aparições de entes celestiais, de seres celestiais, de anjos de Deus, intervindo na história, trazendo mensagem. E aquele que estava sentado na cadeira de Moisés dizia assim: nós não acreditamos em anjo nem na ressurreição. Não dá para entender. É por isso que eles questionaram Jesus, dizendo: Senhor, já que vai haver ressurreição, me diz, uma mulher que casou 5 vezes, ou foi 4 vezes, 5 vezes, na ressurreição não vai dar uma confusão no céu? Porque vai ser uma mulher e seus maridos. Porque o entendimento deles era muito pequeno, sabe? Era uma ervilhazinha para compreender a grandeza das escrituras, que é santa, que é inspirada. Paulo vai dizer que toda a escritura é inspirada, é boa, é santa. Mas a interpretação deles era extremamente equivocada. E Jesus disse: no céu não tem nada a ver com as coisas daqui, essa ordem de coisas acabam aqui. Porque no céu não tem anjo e anja.
No céu serão como os anjos de Deus, que não se casam, não se dão em casamento. Então essa ideia de pertencimento, que foi meu marido, que foi meu filho, acabou. Somos um em Cristo, somos um em Deus. Desta unidade perfeita que Jesus em sua oração sacerdotal diz: Pai, assim como eu sou um em ti, que eles sejam um em mim. Aí veja a ideia de culto desta mulher. Ela disse: será que tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu dele próprio desta água? Seus filhos, até seu gado bebeu desta água. E Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna, uma fonte sem fim dentro delas, uma fonte que jorra dentro delas, que dá a elas a vida eterna, um contato com o eterno que havia se rompido. Aí a mulher disse: então eu quero esta água, para que eu não tenha esse trabalhão todo aqui, meio-dia vindo trabalhar, buscar essa água. Aí Jesus vai aonde nasce o problema. Ah, como Jesus é maravilhoso. Ele disse: chama teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5. E agora o que tens? Sequer estás casada com ele. Aí ela se assusta e diz: eita, eu estou diante de um profeta? Vejo que és profeta. Aí ela já começa a questionar, dizendo: então vamos falar de adoração. Nossos pais adoram neste monte, só que vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de adoração. Onde é que devemos adorar? Aí Jesus disse: olha, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que vocês não sabem, o que vocês não compreendem. Mas nem neste monte, nem em Jerusalém, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus. Se Jesus está falando dele mesmo. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura tais a que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adorem, os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus ensinou esta mulher aqui que a água que, mesmo sendo do poço de Jacó, tendo uma histórico poderoso, mas não matava a sede. Que a religião por si só, ela não mata a sede. Que as crenças, que o misticismo não mata a sede. O que mata a sede é este encontro que nos faz olhar para dentro de nós mesmos, enxergarmos que precisamos tanto desta água que purifica, que nos limpa, que nos faz verdadeiros adoradores onde quer que cheguemos, que não estamos aqui apenas interpretando papéis, sendo hipócritas, que esta é a origem da palavra, da hipocrisia, representar um papel que não é você mesmo, ou apegado apenas a uma religiosidade que não te leva a lugar nenhum e que não mata a tua sede, e que você ainda procura buscar e saciar sua sede. Veja que esta mulher está apegada à sua religião, a um poço, mas vivia uma vida de adultério. Estava casada com um homem que não era o seu marido. Então não adianta ser religioso e não ter comunhão. Não adianta ser religioso e não ter a compreensão do que Jesus me ensina. E ficar perdido, dizendo onde é que eu adoro, onde é que Deus me ouve, qual lugar de que eu possa me prostrar e Deus me ouvir. Que lugar santo é esse? Que lugar diferenciado é este? E Jesus disse: minha filha,
não é nem neste monte, nem em Jerusalém, mas o Pai está procurando aqueles que querem ser santos, aqueles que querem levar cada dia a sua cruz e seguir-me, aqueles que querem viver uma vida diferenciada desta sociedade imunda, caída, pervertida, que inverte os valores, que chamam dia, noite e noite dia, bem e mal. Eles invertem os papéis, invertem os valores, abraçam-se com o pecado. Mas o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Aí chegou onde Jesus queria, e Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Esta mulher teve a sua vida impactada, transformada. Ela já sai dali pregando, ela deixou até o seu cântaro e foi à cidade e disse: venham ver o homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo, não é este o ungido, não é este o Messias, não é este o profetizado? Ou seja, esta mulher agora saiu da sua vidinha fechada, de uma adoraçãozinha coitada, que ela não entendia muito bem o que é que ela estava fazendo, para esta explosão de alegria. Os seus olhos se abriram, porque Jesus disse: eu vim abrir os olhos dos cegos. E para aqueles que dizem eu vejo, não vejam. Para aqueles que dizem eu sei, não saibam, porque estas coisas estão ocultas àqueles que dizem eu sei, eu vejo. Mas aos pequeninos, como esta mulher, eu vim para que ela veja. Eu vim para que os seus olhos sejam abertos. Eu vim para que ela entenda o que é servir a Deus. Eu vim para que ela entenda o que é ser crente de verdade. Eu vim para que ela não viva uma vida apenas do exterior, do invólucro, da fachada, mas que ela seja transformada de dentro para fora, para que ela observe e veja que a sua vida estava longe de Deus, que a sua alma não estava saciada com a água que mata a sede e faz em nós uma fonte que transborda e que nos eleva e que nos põe em contato com o eterno. Que a gente possa cada dia beber mais desta água. E saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E esta mulher se tornou então, a partir daquele momento, uma serva do Senhor, e já pregando o evangelho, levando as pessoas literalmente a Jesus Cristo, quando ela entendeu o que é ser livre, o que é beber da água da vida. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te adoramos e bendizemos o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que nós possamos cada dia beber desta água, que nós possamos cada dia sermos verdadeiros adoradores, que adorem o Pai em espírito e em verdade, que haja em nós sinceridade, comprometimento, santidade dia após dia. Nos ajuda, Senhor, dá-nos força e graça, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves e todo o santo ministério, em nome de Jesus. Amém.